Olá, o índice CPEA para o boi gordo marcou R$ 230 essa semana. Esse valor foi registrado pela última vez em 10 de maio. Já o preço médio para a arroba no mês está em R$ 226. Temos aí um ótimo sinal. O preço da arroba vinha em queda contínua durante todo o ano. Marcou R$ 249,65 de média lá em janeiro, até chegar aos R$ 220 de média em junho. Ou seja, esses R$ 226 de agora, em julho, representa o primeiro movimento de alta para a arroba em 2024. Será que temos espaço para mais? É o que a gente confere agora no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Esse movimento de alta também foi registrado em junho e julho do ano passado. Porém, o preço caiu num vale na sequência, né? E em setembro atingiu o menor valor do ano, R$ 212,52. Será que há algum risco da gente ter uma baixa aí nos próximos meses? Sobre esse assunto eu recebo hoje Felipe Fabbri, da Scott Consultoria. Felipe, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Esse primeiro movimento de alta que a gente está vendo no ano de 2024, ele tem força para se sustentar nas próximas semanas, ao longo do semestre? Como é que você está vendo isso? Olá, Juliano. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. E olha, na nossa percepção, sim, tá? Há espaço para que esse movimento de firmeza nas cotações persista no curto prazo e também no médio prazo, olhando para o restante do semestre. Por que nós acreditamos nesse contexto de manutenção do viés de alta? Nós temos hoje um cenário de ofertas, principalmente de fêmeas, chegando um pouco mais fraco no mercado. Já há esse relato por parte dos compradores de que, diferente de 2023, onde a intensidade de abates de fêmea foi muito forte até agosto praticamente, esse ano a gente acredita que essa intensidade maior de descarte ficou no primeiro trimestre desse ano. E os dados colaboram com isso também. Hoje o viés que a gente vê é de um mercado menos ofertado em termos de fêmea, com uma demanda que vem mais firme. Demanda por onde? Demanda para exportação, tá? A gente quebrou recorde no primeiro semestre com relação a volume e foi o segundo melhor semestre em termos de faturamento para o setor. Sim, preços, a gente está acompanhando um cenário ainda ruim, pensando no passado recente, a gente vê o volume colaborando bastante com esse escoamento. E aí, olhando para o mercado interno, nós temos uma expectativa favorável para o restante do semestre. Por quê? Os dados, a gente usa bastante aqui o índice de consumo das famílias, monitorado aí pela Confederação Nacional de Comércio. Veio com um repique um pouco menor com relação à intenção de consumo das famílias no último levantamento, mas é um indicativo hoje maior do que há um ano atrás. Ou seja, nós tivemos uma retração nesse indicativo no último levantamento realizado, mas em um patamar acima do que foi 2023. Então, isso nos leva a crer em um consumo doméstico mais forte para os próximos meses, uma exportação que até o momento vem bem, gera uma certa dúvida, mas tem um histórico favorável também em termos de volume para os próximos meses, e uma oferta de boiadas que, ao que tudo indica, deve vir mais fraca do que em 2023 para os meses de agosto e setembro deste ano de 2024. Mas por quê? Nós temos uma reposição que tem dado sinais de recuperação no mercado. Os preços do bezerro estão um pouco melhores do que no começo do ano, mesmo com o período de safra de bezerros, tá? E isso pode estimular o pecuarista agora, a partir de julho, a preparar suas fêmeas para a estação de monta no último trimestre de 2024. Então há um contexto, na nossa visão, que sim mantém a expectativa de preços em alta até o restante de 2024. Um levantamento prévio feito pela própria Scott Consultoria mostra a intenção de confinamento em torno de 17% maior esse ano em relação ao ano passado. Isso pode impactar também nesse preço, nessa oferta
nesses meses marcantes, agosto e setembro? Como é que você vê isso? Pode sim, Juliane, é um ponto que a gente tem tomado um pouco de cuidado, porque o confinamento deve aumentar o volume de oferta de boiadas, principalmente o primeiro giro deve ter um cenário melhor do que em 2023. Ano passado a gente não viu muita boiada no primeiro giro saindo, porque estoques de alimentos estavam caros, a gente vinha com preço de reposição, principalmente do boi magro, pouco atrativo, e o preço no mercado futuro indicando uma conta que não fechava para primeiro giro. Nesse ano de 24, o contexto foi outro, a gente sentiu o pecuarista mais animado para fechar boiada no primeiro giro, e aí a intensidade de oferta de fêmeas, junto com um aumento na oferta de confinamento, é que deve direcionar mercado dentro do curto e médio prazo. Curto e médio prazo, vamos colocar aí agosto e setembro, tá? Se a oferta de fêmeas vier como foi em 2023, o viés que toma conta é de baixa, com um confinamento mais forte e com uma boa oferta chegando na mão da indústria. Nesse momento, como comentei agora há pouco, a gente vê um viés mais frouxo com relação à entrada de fêmeas na linha de abate. A gente tem assistido esse comportamento nas principais praças produtoras do Brasil. É claro que ainda é um volume confortável, estamos ainda em ano de baixa com relação à cotação da arroba do boi, mas a gente já sente aí uma diminuição na oferta de fêmeas, principalmente frente a 2023, o que pode colaborar para que a pressão de baixa não exerça força em curto e médio prazo. E o mercado futuro tem sinalizado para esse comportamento, olhando para as referências aí para julho e agosto, são preços acima do que o mercado físico tem praticado. Como é que estão os preços no mercado futuro aí? A gente chegou ali em outubro, novembro, até encostar em 250, né? Agora dá uma leve recuada. Como é que você avalia esse movimento que ele tem feito? Chega ali nos 250 e perde o fôlego de novo. A gente tem visto, Juliana, essa banda de 245 a 250 como o teto, piso e teto que o mercado futuro tem apostado para o segundo semestre. Se a gente for parar para analisar os 245, que é a banda inferior que o mercado futuro tem trabalhado, ele coloca um ágio frente ao físico de quase R$15, o que o mercado tem praticado hoje. O indicador CPE próximo dos 230 nesse momento, então seria um ágio de quase R$15, olhando para o restante do segundo semestre. Se ele chegar aos 250, a gente coloca aí mais R$20 na conta frente ao mercado físico. Olhando para o curto prazo, olhando para os 2 próximos meses, julho e até o agosto, né, o mercado tem trabalhado nessa baliza de 230, podendo chegar até os 235 ali em setembro. Então é um mercado que vem com a expectativa de manutenção do atual patamar que o mercado se encontra. Tá? Para médio prazo, olhando para o restante da temporada, já vem esse ágio adiante, com essa boa expectativa para a demanda internacional e a demanda interna, e uma oferta mais enxuta chegando na mão da indústria. Falando em segundo semestre, a gente recebeu uma pergunta aqui do Marcelo Ornelas. Qual que é a previsão para o preço do boi em dezembro? Ô Marcelo, tudo bem? Prazer falar contigo aqui. Vamos lá. Hoje o mercado futuro, no fechamento do dia 16/7, tem trabalhado na casa dos R$246, tá? Foi o fechamento de ontem. Então, seria esse aí o indicativo do mercado para essa cotação, considerando São Paulo como baliza, para dezembro de 2024. Como eu posso ver a referência para a minha região? A gente teria que trabalhar com um diferencial de base. Qual o diferencial de base? Então, o quanto a minha região é desonerada ou tem aí um peso percentual menor do que São Paulo, aplicando essa diferença frente ao preço da arroba em tela hoje, a gente teria uma expectativa para a vossa região. Então, se eu estiver em Goiás, por exemplo, eu posso olhar para o meu histórico do diferencial de base em dezembro e, em cima desse preço em tela, tentar chegar a uma expectativa de preço na minha praça, tá? Não dá para a gente cravar que vai ser essa a referência, mas é o que o mercado tem indicado aí para segundo semestre, esses 246, olhando para o dezembro de 2024, o que já seria uma referência melhor do que nós tivemos em 2023. Lucas Martins, fale sobre as escalas de abate pelo Brasil. Lucas, tudo bem? Uma boa pergunta, tá, que você traz aqui para nós, porque a gente tem visto uma disparidade com relação a algumas regiões. Que regiões?
Praças como Rondônia, Tocantins, Pará, por exemplo, praças aí onde há um berço mais forte com relação à produção de cria, a gente ainda vê escalas relativamente confortáveis na mão da indústria. As escalas nessas regiões têm trabalhado entre 15 até 20 dias, considerando o comprador. Quando a gente vai para outras praças mais a centro-oeste e centro-sul de modo geral, pegando São Paulo aqui como referência hoje, a gente trabalha com escalas de 12 dias. Há um mês e meio atrás, essas escalas chegaram na mão de algumas indústrias até 15 a 20 dias de programação. Então são escalas que têm trabalhado com um cenário a centro-sul um pouco mais enxuto, ainda são escalas confortáveis, pensando aí na indústria, mas menos confortáveis do que há um mês e meio atrás. E quando a gente vai para essas regiões mais a centro-norte do país, o quadro de escalas ainda é bem confortável e por isso essas praças, nesse momento, continuam com um viés ainda pouco altista frente a essas regiões que eu acabei de citar. Por que essa característica nessas praças? O que elas têm? O que elas estão abatendo mais ainda? O que difere do norte para o centro-sul, por exemplo? Bom, vamos lá. Hoje, quando a gente para analisar essa região norte que eu acabei de citar, ela tem um peso forte do sistema de produção de cria ainda. A gente tem muitas propriedades que acabam tendo maior participação de fêmeas, então o descarte lá, ele leva mais tempo. A gente vê uma oferta de fêmeas nessas regiões chegando mais. Tá? Enquanto nas regiões mais a centro-sul do país, a gente tem o sistema de recria e engorda pesando mais dentro das propriedades. Então a gente vê regiões como Tocantins, Pará, o próprio Rondônia aí, tendo uma oferta de fêmeas ainda pressionando o mercado nesse momento e os preços não reagindo como em outras praças que a gente tem acompanhado. Mas a questão de diminuição da oferta também tem sentido por lá. A diferença é que o período que essa oferta chega ao mercado, ele talvez se estenda um pouco mais e o viés de alta passe a operar no mercado mais tardiamente nessas regiões. Felipe, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO, seja sempre muito bem-vindo e um abraço a toda a equipe Scott Consultoria. Obrigado pelo convite, Juliana. Estamos sempre à disposição, precisando, a casa está às ordens, viu? Um abraço. Obrigada. Como funciona o prêmio para o carbono? Quem tem direito? O que precisa ser feito? E quanto pode render para a fazenda? As respostas estão na edição de julho da revista DBO, que você confere já no nosso portal. Essa é uma das reportagens que você encontra no especial Sustentabilidade, exemplos de como conciliar a preservação do meio ambiente sem aumentar os custos da atividade. Confira a edição completa que já está disponível no nosso portal. O Mercado Pecuário de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Lembrando que se você tiver dúvidas, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO. Lá nos stories tem sempre uma caixinha que você só coloca lá e eu vou em busca dos especialistas para te responder. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima, hein? Tchau. Mercado Pecuário, apoio Elanco. Melhorar a vida dos animais, melhora a vida.